Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente para juntos participarmos aqui de uma conversa com a Neide. Hoje estamos aqui com a Neide, ela é uma querida irmã, membro da nossa igreja. Nesses 10 anos, a Neide já tem 9 conosco, então ela veio no início. A Neide faz parte desses frutos preciosos que nesse novo tempo Deus nos deu. São ovelhas queridas que o Senhor mesmo prometeu que traria para o aprisco, para o rebanho. E a proposta sempre foi viver um novo tempo e agora muito mais uma nova estação. Neide, seja bem-vinda aqui, é um prazer falar com você. Amém, pastor. Deus amém. abençoe sua vida. Amém. A graça e paz, igreja. Então, assim, quando eu cheguei na igreja EBN, foi no encontro de mulheres. A minha cunhada Márcia me convidou, né, para mim no encontro de mulheres. Eu nunca tinha ido na igreja. Quando eu cheguei lá, então a igreja estava iniciando. Então tinha poucas pessoas. Eu lembro que tinha no altar o pastor estava tocando, a irmã Águida e outras pessoas que eu não me recordo. Isso era lá a próxima feira? Isso, lá no templo antigo. Aí eu fui naquela ministração, gostei, só que eu não fui mais. Aí não fui, foi só naquele dia e nunca mais fui. Aí eu passei por um momento muito difícil da minha vida. E engraçado, quando realmente eu fui de verdade para a igreja, eu estava trabalhando no meu serviço, trabalhava na casa de uma senhora, da dona Tereza, muito gente boa também, que era da nossa igreja. Aí eu estava passando em frente, saí do meu serviço, vim na rua, eu estava passando em frente da igreja. E nesse dia estava tendo uma campanha de oração. De manhã, era 6 horas da manhã, meio-dia, e 6 horas da tarde. Aí eu tava passando ali e eu vi aquelas pessoas ajoelhadas, então eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, eu tava muito angustiada. E eu tava passando ali, aí eu lembrei, mas foi nessa igreja que eu vi no encontro de mulheres. Acho que era quase 1 ano atrás. Aí eu entrei e vi aquelas pessoas ajoelhadas, só que ninguém olhou pra mim. Eu falei, ninguém tá olhando pra mim, eu vou sentar aqui quietinho, eu vou ficar aqui. Aí eu ajoelhei ali e comecei a orar. Então, engraçado que na hora que eu entrei, tava tocando um louvor, eu não me lembro. Então tocou aquele louvor e acabou. E eu continuei orando, em questão de 5 minutos ali. E quando entrou o próximo louvor, que tinha um louvor cantado bem no fundo, bem suave. Que vocês colocavam aquele louvor bem suave no fundo e as pessoas iam orando ali de joelho. Aí na hora que eu comecei a orar, durante 5 minutos ali, aquele louvor acabou e iniciou outro. Quando começou aquele outro louvor, Deus foi falando comigo, foi tocando em mim, foi falando, era um louvor, aquele louvor que falava, vou deixar na cruz tudo que ficou para trás, né? Então aquele hino me emocionou muito, tocou muito em mim. E eu fui chorando ali, eu nem orei. Aí fui só falando assim, eu orei assim, no coração, né? Minha quebrantei. Só as lágrimas. Para Jesus e fui orando, e aquele hino falou, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aí eu lembro que uma irmã chegou até mim, não me lembro quem, porque faz muito tempo, só sei que a irmã chegou, me abraçou ali tão forte. Eu senti o abraço de Deus ali em mim. Sabe, aquilo ali, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor foi saindo ali, foi limpando o meu coração. Aí eu falei, Senhor, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou ficar. Pronto. E aqui eu vou. Então, desse dia pra cá, eu comecei a ir, comecei a ministrar a palavra para as minhas filhas, não comecei a falar para elas, tem uma igreja assim, abençoada, pessoas abençoadas. E elas começaram a ir, comecei a levar as minhas filhas, eu creio que eu acho que elas nunca tinham ido numa igreja evangélica, não tinha participado, né? Então levei elas, ela começou a ir, a minha filha Mônica batizou, o esposo dela já era batizado também, e hoje elas estão na igreja, os outros tem os meus filhos que ainda não estão, mas em nome de Jesus. Nesse período aí, houve sua conversão quando ali? Então, aí nesse período eu fiquei 1 ano, assim, na igreja congregando. Aí eu vinha todos os dias, sentia muito bem, até que teve o batismo, e eu também não sabia o que era batismo, não tinha noção. Aí eu me lembro que estava na igreja, pastor, na porta da igreja, lá no outro templo. Aí eu cheguei pro senhor e falei, pastor, eu queria batizar. Aí o senhor falou, tá bem, irmã, tá na bênção, dá um nome pra fulano assim. E só que eu queria saber o que era o batismo. Aí eu lembro que eu perguntei pra irmã Hélia, o que era o batismo. E ela foi me explicar, eu não sei se ela lembra disso. Ela foi me explicar, e eu falei, senhor, eu quero experimentar o que é mergulhar, sabe, morrer pro mundo e viver pra Deus. Eu queria saber o que era isso, eu queria experimentar. E eu fui. Aí eu participei do encontro, fui lá no encontro e foi lá que realmente eu entreguei meu coração para Jesus. Na hora da ministração, eu me lembro que foi o Rude que estava ministrando na hora, porque cada pessoa tem um jeito de ministrar. Aí o Rude estava ministrando
E Deus foi falando no meu coração, foi tocando no meu coração, assim, foi falando. Tanto é quando eu entrei lá, né, eu falei assim, eu vou deixar Deus tocar em mim, eu não vou lá não. Se Deus tocar, eu vou. E eu fiquei meio assim, aí o Espírito Santo foi falando e não teve jeito, aí eu me quebrantei mesmo. E eu me lembro que a irmã, naquela época, a irmã Marilda que estava lá, e ela só lembra que ela me abraçou e me levou até o altar. Foi lá que eu me entreguei para Jesus, que eu aceitei teve Jesus. Essa experiência no encontro. Exatamente. Aí desde então eu participei de 2 encontros depois, porque um eu fui com a minha filha e o outro eu fui porque eu queria ir mesmo. Mas foi muito boa, experiência muito boa na minha vida. Então de lá para cá coisas tristes já aconteceram na minha vida, muitas coisas ruins, né, que aconteceu, mas assim, Deus fez um milagre na minha vida, me restaurou, que eu passei por uma situação muito difícil, que eu sei que algumas pessoas sabem, outras não sabem, que eu perdi meu esposo num acidente de carro. Ele trabalhava com caminhão, então ele sofreu um acidente, né, e morreu na hora ali. Então foi um momento muito, mas muito difícil para mim superar, muito difícil. Chegou uma época que eu não conseguia falar com Deus mais. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia orar, a Bíblia estava assim perto da cabeceira da cama e eu olhava para a Bíblia e não conseguia orar. Porque Você assim, ficou pastor, frustrada com Deus? Fiquei frustrada, sinceramente, pastor, porque assim, eu orava todos os dias, pedia pela minha filha, principalmente por ele, porque ele trabalhava... Para Deus guardar ele na estrada. Para Deus guardar ele. E naquele dia eu falei, Senhor, se eu pedia para o Senhor guardar, e agora o que eu vou pedir para Deus? O que eu vou pedir para Deus, sendo que eu não tenho mais o que pedir? Deus já tirou. Mas assim, aí uma noite eu chorei muito, muito e deitei na cama sozinha ali, era altas madrugadas. Aí eu lembro até hoje, como se fosse hoje, que eu falei, Jesus, eu não tenho mais ninguém. O Senhor me tirou a pessoa, o meu companheiro, eu não tenho mais ninguém, porque naquela época meus filhos não moravam mais comigo. Então, tipo assim, era só eu e ele. E eu falei, Senhor, eu não tenho mais ninguém. Eu perdi tudo. E eu deitei ali, com a luz acesa, com a porta aberta, deitei. E, pastor, eu vi uma experiência tremenda que eu tive com Deus. Jesus apareceu para mim no quarto e falou para mim assim, filha, você não tá sozinha. Aleluia. Você não tá sozinha, eu estou Glória contigo. A Deus. Eu nunca te deixei. Aí Jesus falou para mim assim, só que a sua dor é tão grande que você não consegue me ver. Eu tô aqui o tempo todo, mas a sua dor tá muito grande e você não consegue me ver. Então essa experiência eu nunca tinha contado para ninguém, pra irmã Sidneia só, uma vez na célula. Mas foi muito forte, irmão, muito tremendo, que foi a partir daí que eu comecei a voltar. Tanto é que eu não tinha vindo na igreja mais, eu não conseguia vir na igreja. Você parou. Parei, fiquei um bom tempo sem vir na igreja. Aí depois dessa experiência com Jesus, porque eu vi ele assim, ó, parado no meu quarto, assim, em pé. Falando, não fala que você tá sozinha, porque eu não tô sozinha. E eu abracei com ele ali, e aí eu lembro que eu falei assim, Jesus, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus colocou essa dor tão grande em mim? E ele falou pra mim assim, com essas palavras, eu não sei, filha, foi a vontade do Pai. Eu também não queria, mas foi a vontade do Pai. Então foi uma coisa assim, uma experiência, 2 experiências tão grandes assim, que eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu volte. Aí você ficou curada, né, com esse abraço. Aquela dor... Aquela presença de Deus curada, no quarto. Exatamente, foi curada. Então, durante esse período que eu passei, durante essa dor, então eu tive apoio de muita gente da igreja também, muitos irmãos foram na minha casa, oraram por mim, porque, pastor, eu estava desacreditada, sinceramente, porque a dor foi muito grande, foi uma perda assim, muito repentina, muito forte, e eu estava todo dia na igreja, a gente estava participando do coral, estava ali na frente recebendo, então eu estava me envolvida na igreja. Aí de repente eu senti que é uma coisa que me tirou isso de mim, eu sentia, eu perguntava para Deus, ele não me dava resposta. Eu falava, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? E Deus não me respondia. Então eu desacreditei, sinceramente. Mas é igual como o Senhor fala, quando você experimenta do amor de Deus, uma vez, pode acontecer o que for, você não consegue desviar dele. Você pode passar o tempo que for, a experiência que for, mas você não consegue desviar da presença de Deus. Foi o que aconteceu comigo. Aí Deus fez esse milagre na minha vida. Foi aí, eu senti esse abraço de Jesus, foi aí que eu fui curada de verdade, que eu comecei a voltar para a igreja, comecei a buscar e lutei, fui atrás. Tanto é que por essa minha dor, por esse afastamento, os meus filhos também se afastaram, né? Porque ele via a minha dor, então eles se afastaram. Então eu falei assim, não, Senhor, eu não posso me afastar, porque meus filhos dependem de mim. Como que eu vou me afastar? E daqui a um pouco meus filhos também não estão mais lá, e não é isso que eu quero. E então eu busquei força lá no meu coração mesmo, pela minha fé,
E graças aos irmãos da igreja que me ajudaram muito, oraram por mim. O senhor pastor foi muitas vezes lá, mas a pastora orou por mim, o irmão Robson, a irmã Sidneia, o Rude, a Ana, a Kelly, o Alessandro, que ia lá todos os dias orar por mim, fazer companhia para mim. Nossa, eu agradeço eles muito. A irmã Lu sempre mandava mensagem de conforto para mim e muitos outros irmãos aqui da igreja que me ajudaram demais. Então, irmãos, assim, é uma coisa que eu falo assim, independente do que aconteça na sua vida, não desista de Deus. Amém. Não se afaste, porque se a gente está com Deus é difícil, imagina sem Ele. Então eu tenho uma experiência muito grande que eu agradeço a Deus todos os dias. Então aquela pergunta que eu perguntava, que eu lembro que um dia eu falei para o pastor, ai pastor, por que isso aconteceu comigo? O Senhor falou para mim assim, um dia, Neide, você vai saber, Deus vai te mostrar. Um dia, na hora certa, Deus vai te mostrar. Deus vai falar para você. Ele vai te dar a resposta que você está procurando. E hoje eu vejo que Deus me deu essa resposta, porque graças a Deus, Deus me abençoou, que hoje eu casei de novo, tenho um casamento abençoado, um esposo maravilhoso, e eu consegui levar para dentro da minha casa a palavra que lá não tinha, eles não tinham esse conhecimento da palavra. Então eu vejo que hoje Deus me deu essa experiência, porque Ele fala assim, eu nunca tinha orado, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não tinha essa experiência, esse hábito de ler a Bíblia. E hoje, como que é bom ler a palavra, como que é bom ter o conhecimento. Então, eu acho interessante, cada palavra que a gente ora, todos os dias a gente ora na cama, assim, antes de dormir, aí ele ora aquela, aí ele para e fica meditando, fica olhando assim, e ele vai me perguntar, por que isso aconteceu? O que Jesus quer dizer com isso? Aí o que eu sei, eu vou explicar para ele, então eu vejo que o coração dele fica alegre com aquilo, sabe? E eu falo, ai Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Então isso para mim é muito gratificante, saber que eu tô levando essa palavra dentro da casa dele, no coração dele. Amém. E dos meus filhos também. Então outro dia, a minha filha que mora lá em Sinop, eu conversando com outra minha filha, e ela falou assim, nossa, graças a Deus que a mãe passou pra gente hoje, eu não tô na Araputanga, eu tô aqui, mas eu oro todo dia, eu busco todo dia, eu vejo ela postando coisas assim, de Deus. Então eu agradeço, Senhor, foi isso que eu passei para elas, eu coloquei isso no coração delas, através do meu conhecimento, que o Senhor me ensinou e eu passei para elas. Então, pastor, isso é muito gratificante, a gente ensinar isso para os nossos filhos. Então eu penso assim, quando na minha casa ninguém ia, era todo mundo, ninguém ia para a igreja. Então quando a gente ficou sozinho, eu comecei a ir, eu falei, tem que ter um caminho, alguém tem que puxar. Eu comecei a buscar, mesmo com a minha dor, mesmo com o meu sofrimento, eu fui buscando. Então, aí é como se fosse uma linha. Aí todos eles foram me seguindo. É uma porta, né, Neide? Meus filhos, exatamente. Você abriu uma porta e eles entraram. E eles entraram. E hoje eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus genros, que são genros abençoados, que eu agradeço a Deus, louvo pela vida deles. Então, são homens de Deus, homens abençoados, que mudou a vida da minha filha, das minhas filhas, o meu filho também, minha nora, que eu amo muito, os meus netos, que são minha paixão. Então, assim... A família tá grande, né, A família tá grande, graças a Deus. Mas, assim, eu sou muito grata pelo que Deus fez na minha vida. Então, apesar da experiência que eu tive, que eu achava que Deus tinha me esquecido, quando foi Jesus, falou, não, filha, eu não te esqueci, eu tô aqui. Então, a partir de hoje, eu falei assim, você não vai me abandonar, e eu não sinto mais que Jesus me abandonou. Restituiu, te deu o Luiz. Exatamente, me deu um homem maravilhoso, um esposo maravilhoso. Hoje está junto na igreja. Graças a Deus, ele não vinha na igreja, hoje ele vem. Então, tipo assim, eu vejo a alegria dele quando ele começa a conhecer a palavra, assim. Que eu vejo que o coração, a palavra que o senhor ministrou ontem, né? É que a chama se acende no coração, né? Então eu sinto que a chama se acende no coração dele quando a gente fala da palavra. E da reunião dos homens também, que ele falou pra mim, no dia que era falar, tal dia vai ser na sua casa. Ele ficou muito nervoso, ficou ansioso, nosso preparativo. Aí depois que acabou, ele falou, nossa, amor, isso nunca tinha acontecido comigo. Como é bom receber alguém na sua casa, sabe? Na reunião dos homens, que ministrar maravilha. A palavra ali. Isso é uma experiência nova pra ele. Que ele falou, eu não quero mais sair, não quero mais abrir mão disso. Então mim, hoje você e sua casa servem o Senhor. Exatamente, graças a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, participam dos grupos pequenos, né? As células. Isso. E outra coisa IBN também, em casa. A importância de ter o IBN em casa. Porque antes, você ia na casa das pessoas. Era importante você ter amigos ali reunidos, várias pessoas, né? Isso. Só que aí depois veio a pandemia, então... Aí começou a ministrar as pessoas mesmo na sua casa. E eu achei importante, pastor, porque logo na pandemia, então era só eu e os meus filhos ali.
Então, aí eu via que coisas que eles não tinham coragem de perguntar na célula, eles perguntavam ali. Tirava dúvidas sobre palavras, eles se envolviam mais, eles abriam o coração, ali eles se entregavam para Deus, sabe? Então, teve um dia que a gente ministrou a palavra que o meu genro, ele era muito sério, o Jô, ele era muito quieto, não nos falava. Aí um dia só tava nós ali. Aí eu cheguei, dei a oportunidade para ele falar. E ele falou tão lindo que eu não me esqueço. Até hoje eu não esqueço. Ele falou tão lindo, aquela palavra tão bonita do conhecimento que Deus, que ele tinha com Deus, né, da experiência, da pouca experiência que ele tinha com Deus. Mas para mim foi tão gratificante, porque foi a partir do dia que eu coloquei a célula na minha casa, isso já despertou, né, uma coisa nele, assim, que ele começou a se interessar. Então, todo dia ali, a terça-feira vai ser a célula. Então, ele já ali, já arrumava, já organizava, todo mundo sentava, ele já ficava esperando. Então, coisa que isso nunca tinha acontecido na nossa vida e nem na vida deles. Então, para os meus filhos, isso foi uma experiência que eu coloquei no coração deles, uma semente, que eu creio que eles vão passar isso para frente, né? Os filhos deles, onde é que eles vão semear essa semente que Deus colocou na minha vida e que eu tive oportunidade de ministrar na vida deles. Aleluia. Então, a célula também é uma coisa muito importante na minha casa. Agora, em outra família, né, que ministrando, o meu esposo, os filhos dele, que tem um casal de filhos, muito abençoado também, que é só maravilha que Deus fez na minha vida, graças a Deus. Então Deus restituiu, hein? Eu restituí minha família de volta, né? O meu casamento, a minha vida. Hoje você não está mais triste com Deus? Não, graças a Deus não, hoje não. Hoje eu só agradeço a Deus. Aí eu lembrei do que o Senhor falou para mim, né, pastor? Um dia Deus vai te responder a sua pergunta. Tudo tem um propósito e você vai saber na hora Deus nem certa. sempre responde na hora que a gente quer, né? Exatamente. E nem na hora da nossa maior dor. Não. Aí a gente tá com Deus é tanta incrível. dor que a gente não consegue ouvir Deus. Ele tá ali falando, mas a dor é tão grande que você não consegue ouvir. Isso, mas uma experiência muito grande. Experiência muito grande para mim, graças a Deus. Tô muito importante, feliz. Neide. Que bom que você está aqui, tendo essa conversa, esse testemunho. E nós que acompanhamos a sua trajetória aqui, a gente via a sua dor. A gente até chorava junto, porque eu lembro que no dia eu falei, olha, Neide, eu posso chorar com você. Agora essa resposta que você tem, eu não tenho e Deus também não quer te dar agora. Mas lá na frente, Deus vai trazer essa resposta. Amém. Porque Trouxe. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu sou muito feliz de congregar aqui nesse ministério. Então tem muitos anos aqui, eu pretendo ficar aqui até a volta de Jesus, em nome dele. Um novo tempo nós já estamos vivendo. Glória a Deus. Está vivendo um novo tempo? Amém, em nome de Jesus. Agora vamos viver uma nova estação. Glória a Deus, em nome de Amém, Jesus. Neide? Amém. Tô muito Então, feliz. Neide, está muito feliz Obrigada com a igreja? pela oportunidade. Nesses 10 anos aqui, você só tem a agradecer. Só tenho a agradecer, pastor. Só coisas boas, milagres que aconteceram na minha vida. Então eu vejo hoje pela vida da minha família, pelos aqueles que ficam à minha volta, né? Então eu sei que o milagre aconteceu em muitas coisas, pequenos milagres, mas isso que faz a diferença. Eu sei que tem muita coisa boa para vir ainda na nossa vida. Eu creio nisso, que Deus ainda vai fazer obra muito grande na minha vida, na vida da minha família. Eu creio. Foi só milagre a partir do dia que eu entrei aqui na igreja, nessa igreja Batista Nacional. Então, coisas boas aconteceram. Eu, espiritualmente, amadureci muito. Deus renovou a minha vida espiritual muito. Amém. Glória a Deus por isso. Eu só agradeço a Deus por Ele ter mudado o meu coração, minha vida, espiritualmente falando, né? Então hoje eu estou muito mais fortalecida espiritualmente. Amém, Neide. Glória a Deus por isso. Dá uma Amém. palavra para a igreja, parabenizar pelos 10 anos. Amém. Agradecer. Glória a Deus, eu tenho que agradecer. Parabéns pela igreja, parabéns, passou por esse ministério, parabéns pela vida dos irmãos que congregam aqui, que Deus abençoe cada um deles, que todos que venham aqui buscar a palavra voltem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e que venha os 10 anos, venha mais 20 anos para nós congregar aqui e ser feliz na presença de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de nós. Estou muito feliz. Obrigada. Vamos orar. Pai, Amém. graças te damos pela vida da Neide e toda a Jesus. sua família. Glória a Aqui, Deus. um grande fruto, um grande milagre, toda uma família congregando, Em nome de toda uma Jesus. família frutificando, sendo salva através dessa porta que o Senhor abriu há 10 anos atrás. Amém. Nós louvamos o Senhor por tantos milagres que o Senhor fez na vida da Neide e tem feito na vida dos seus filhos e netos. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Viva um novo tempo. Amém. Viva uma nova estação. Glória a Deus. Deus abençoe, Neide. Amém.